Ao longo dessa semana, uma das reportagens que nós exibimos aqui na série O Trânsito que eu tenho, o Trânsito que eu quero, é a sensação de impunidade que fica para muitas famílias que perdem uma pessoa querida, um ente querido, um filho, uma irmã, um pai no trânsito, né? E aquela sensação também de que não há lei que coíba isso. Olha só. Estava embriagado, sem habilitação. Ele não estava com habilitação. E tá aí, livre, solto e seguindo a vida dele. Eu acho que a lei devia ser mais assim, devia ser inafiançável, porque eu acho que uma pessoa que pega no volante bêbada, bebeu, pegou no volante, é como se você tivesse com uma arma em punho, entendeu? Porque você assume o risco de matar. Ele atropelou meu filho, matou meu filho, e ele está na rua dirigindo, ele pode cometer outros crimes, ele pode matar outra pessoa, porque ele não foi punido, ele não sentiu. Só o valor do dinheiro. Foi só o dinheiro. Bom, e aqui com a gente, participando dessa grande discussão, também está a juíza Flávia Catarina. Doutora, essa sensação de impunidade para muita gente, mas a gente sabe que o Poder Judiciário atua de acordo com o que diz a lei. Não seria o caso de tentar mudar essa legislação? A legislação é assim praticamente em todo o mundo ocidental. Precisa entender que o direito penal foi criado, foi inventado pela humanidade, pela civilização, para que não acontecesse a vingança. Então, o Estado foi organizado para que as pessoas não se matassem lá fora por vingança. Isso acabou quando foi criado o direito penal. Presídio, cadeia, não resolve nada. O presídio, a prisão do motorista que ingere bebida, como nós temos aí os jovens, né, com essa sensação de impunidade. Não vai resolver colocar esse jovem atrás das grades. É muito complicado, complexa a situação do comportamento humano. Eu gostaria de dizer que eu também me solidarizo com as vítimas, porque eu também fui vítima de acidente de trânsito e já perdi uma filha por causa disso. E 6 meses depois vim julgar quem acontece de matar alguém através do volante. Então, o carro mata. O carro, o caminhão, a carreta, a moto, é complicado, atropela. Então, a gente tem que entender o sentimento, a dor nunca passa. Eu, mais do que ninguém, sei disso. E o que é preciso fazer, então, doutora, para mudar isso? Educação. Educação, desde bebê, desde criança. A partir do momento que você aceita que seu filho agrida uma outra criança ou te desobedeça, não interessa se é a sua ordem, a regra foi que ele quebre regras dentro de casa desde a infância, da primeira infância. Então, a responsabilidade, em primeiro lugar, é da família, em segundo lugar, da escola, em terceiro lugar, que vem da sociedade e depois do Estado. E tentar mudar essa legislação para, de repente, manter esse motorista preso. O que tem, talvez, aumentar. Por exemplo, a embriaguez ao volante, se acha que a falta do bafômetro... Não, a legislação já veio e aprimorou muito isso. A prova do bafômetro não é necessária, basta a palavra do policial. O exame clínico do médico, às vezes o exame clínico diz que foi realizado 5, 6 horas depois e deu negativo, o médico entendeu que não estava alcoolizado. A lei foi muito infeliz porque ela fala em embriaguez, quando a gente sabe, a gente tem na cultura popular, na cabeça das pessoas, que embriagado não consegue nem enfiar a chave no carro, na ignição do carro. Né? Essa é a mentalidade. Então, teria que ser alcoolizado. E eu falo sempre alcoolizado. Um gole é o suficiente para que o organismo, a consciência se altere. Então, é consciência alterada. E quando você está com a consciência alterada, você modifica seu comportamento, você já não obedece mais nenhuma regra de conduta, que é o que nós vemos aí, acabamos de ver do motorista dirigindo em zigue-zague. Ele não causou mal a ninguém, senão a ele mesmo, né? Mas pôs em risco, sim. Nós vimos o ônibus, etc. O horário também. Obrigada, doutora, por enquanto. Continue aqui com a gente. Obrigada. Bom, por falar em filho, né, a Patrícia está aqui comigo, ela que a gente viu agora há pouco na reportagem aí, o filho dela sofreu um acidente, está parado, vai ficar 1 ano parado, era um peão de rodeio, né, um domador de cavalos, que infelizmente, olha só, uma profissão que de risco. Na arena nunca aconteceu nada, mas nas ruas ele teve aí, digamos que, interrompida essa carreira, né? Quando a gente fala em legislação, você acredita que essa lei precisa de mais rigor? Esse é o caminho para resolver o problema? Enfim, você sente isso como mãe que teve um filho vitimado no trânsito? Eu sinto. Sinto e sinto muito, porque, igual ele fala assim, né? E agora, mãe, como que eu trabalho? Né?
Quem que paga o tempo dele parado? A gente debateu aqui os custos da saúde. Além desses custos, tem esse para a família também, né? Nós temos até imagens do acidente do seu filho aqui. Sim. No caso dele, ó. Ele, igual eu falo, ele é um rapaz que não bebe. Educação ele teve, graças a Deus, assim, nós demos uma educação para ele, porque eu tenho 2 filhos, 2 condutores. Meu esposo, quando nós saímos, sempre tem um motorista. Eu não bebo, meu filho não bebe, minha filha não bebe. Entendeu? Então, eu creio que a consciência dos motoristas hoje, dos condutores, eu creio que é para as pessoas pensarem mesmo, porque a legislação só vai mudar se nós batermos de frente. A doutora bem colocou essa questão da educação, só que o problema é para quem não tem educação, Para quem não tem. E assim, e nós devemos buscar mesmo. Eu peço assim às autoridades, porque são vidas de jovens, pais de família, entendeu? Que estão sendo ceifadas por conta da embriaguez ao volante. Felizmente a senhora passou por uns maus bocados, mas seu filho ainda está aí para poder... Graças a Deus está vivo, né? Teve essa sorte, vamos dizer assim, né? Sim, porque teve um anjo que o salvou, porque o condutor estava fugindo, né? Ele queria fugir a pé, porque o carro dele ficou parado numa cerca, né? E ele está vivo aí por Deus e pelos anjos que Deus colocou na vida dele. O condutor estava na contramão nesse caso, né? Na contramão, pegou ele de frente na contramão. Tá certo, Ana Patrícia. Agradeço a sua participação. Gleice. E aqui com a gente também está o professor Luiz Miguel. Ele faz parte do Núcleo de Estudo e Estatística de Trânsito da UFMT. Professor, obrigada pela participação. O senhor acredita que só mudar a legislação basta para a gente ter um trânsito menos violento? Bom dia. Definitivamente, não. O trânsito ele tem um tripé, legislação, engenharia e educação. Se um desses apoios falhar, e pelas declarações que já foram feitas aqui, a gente sabe que o assunto é complexo e você tem que atender a todas essas exigências. Então, só punir, só fazer autoestradas, autovias, ou só botar curso de formação para quem vai se habilitar, não é o suficiente. A coisa é mais complexa. Tem gente que acredita que utilizar mais o transporte público também seria um caminho para tentar diminuir muitos acidentes. O senhor acredita que essa é uma alternativa boa? Eu vou lembrar quando eu estava fazendo engenharia civil no 4º ano, em 1967, me disseram, um dia você vai ter um Fusca. Digo para todos que estão aqui dentro, um dia vocês vão ter que andar de ônibus, porque não há outra solução para as cidades que não seja o transporte coletivo. A cidade não comporta mais ceder espaço do transporte coletivo para o transporte motorizado individual. Não há jeito. Então, a solução passa, obviamente, por uma adequação da cidade, das vias, da educação de trânsito, da engenharia e também da informática, para que a gente faça que as pessoas não tenham que usar transporte individual para as suas atividades. Pode, não sei se é 10 ou 15 anos, mas todos aqui terão que usar o ônibus na cidade de Cuiabá. Obrigada, professor. Continue aqui com a gente para falar sobre transporte, sobre essa engenharia do trânsito. O secretário de Mobilidade Urbana, Tiago França, aqui com a gente também. Muito obrigada pela participação. E aí, secretário, quando a gente fala em transporte, o nosso transporte público, ele é capaz de comportar essa demanda toda? O problema do transporte de Cuiabá, ele é capaz de atender a demanda, né? Nós reconhecemos que é preciso melhorar e aperfeiçoar, né? Inclusive, nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, nós temos passado por um problema de crise no transporte, que foi resolvida no final desta semana. Na semana que vem, nós vamos apresentar até sexta-feira um pacote de ações, tanto por parte do poder público quanto por parte das concessionárias em relação ao transporte de Cuiabá. Mas, novamente, a gente volta à tona a questão cultural, né? Ou seja, culturalmente hoje, o país, de uma maneira geral, ele sempre teve uma política voltada para o transporte individual, né? O governo federal sempre priorizou o deslocamento individual em detrimento do transporte público, né? Paralelo a isso, também a gente percebe
que o automóvel sempre foi uma paixão do brasileiro. E aí ele tem agregado a isso uma política que acaba incentivando, né, de oferta de crédito, de linhas e facilidade de financiamento, de redução de IPI, o que acaba atraindo, né, o cidadão, no caso, a adquirir esse veículo individual. Agora, além disso, a gente sabe que tem que punir, tem que mexer no bolso do cidadão, senão não adianta muito. A gente sabe que tem 25 radares instalados pela cidade, outros 25 têm a previsão aí de serem instalados ainda esse ano. Já tem a data certinha? Os radares, nós sabemos que os radares, eles surgem na década de 90, né? É uma das maiores invenções depois do surgimento do Código de Trânsito Brasileiro dentro do aspecto do trânsito. O Brasil, inclusive, é pioneiro nos radares, sendo referência mundial. Cuiabá era uma das únicas capitais do país que não tinha radares, né? E dentro de um TAC que foi firmado na gestão anterior com o Ministério Público, o prefeito Mauro Mendes, logo que assumiu, como ele é respeitador de TACs e contratos, ele resolveu implantar os radares em razão dos prejuízos da multa advinda do descumprimento do TAC. Nós já temos 25 implantados. Agora, em agosto, nós vamos implantar mais 25, com a conclusão em setembro. Né? Nós sabemos, ao todo, 50 radares. Nós sabemos que é um instrumento indispensável no combate a essa grande epidemia chamada violência no trânsito. Todos os números indicam isso, né? O mundo caminha para a redução de velocidade. Isso é uma pauta sendo discutida a nível de Brasil, em São Paulo. Todos os números e estatísticas apontam para isso. Quando a velocidade é até 60 km por hora. O risco relativo de acidentes é a 1. Quando a gente chega a 60, 65, né, isso dobra e assim sucessivamente. Isso é uma lógica, né? Quando se aumenta a velocidade, aumenta o risco de acidente. Quando se reduz a velocidade, reduz o índice de acidente. E o senhor falou que até setembro deve ser concluído. Até setembro a gente conclui a segunda fase definitiva dos radares, 30 câmeras de monitoramento também que já começaram a ser implantadas, integrando as mais de 103 da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, onde a gente vai monitorar o trânsito em tempo real da cidade, né, e agora com o aval do Conselho Nacional de Trânsito, que editou uma resolução dando-nos a possibilidade de multar através de câmeras de monitoramento. Muito obrigada, secretário. Diego? Bom, já é um avanço sem dúvida alguma, né? Porque se a consciência não fala mais alto, o bolso acaba doendo. Aí o motorista parece que põe a mão, né?